De assunto aqui, ó, que acaba agitando e muito Brasília e também repercutindo em todo o nosso país. Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre o marco temporal e o desafio agora, minha gente, é chegar num consenso sobre o pagamento de indenizações. Renata Goscini, quero te ouvir e estava ali aparecendo em Rosa Weber. Hoje é o último dia, ou seja, é a despedida hoje ou ainda não da presidente da casa? Não. Ela, bem, como presidente, sim, porque a posse do ministro Luiz Roberto Barroso acontece amanhã, mas Rosa Weber vai trabalhar ali até o limite da honra. Até sexta-feira ela vai despachar, vai trabalhar. Estava agora há pouco checando isso, se essa expectativa ainda estava de pé lá no Supremo Tribunal Federal. A resposta é que sim, que a única certeza que se tem é que ela trabalha até sexta-feira, tem expectativa de um julgamento virtual ainda na sexta e ela vai votar. A data limite, né, para aposentadoria é na segunda-feira, que é quando Rosa Weber completa 75 anos, mas ela quer, dar expediente até o último momento. Elisa, agora falando sobre o marco temporal, esse julgamento tão importante que vai ser retomado hoje pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente já sabe que a decisão do Supremo é por derrubar a ideia do marco temporal. O que é isso, gente? A gente fala marco temporal, mas para vocês, né, tomarem o pé dessa história. É aquela ideia de que as demarcações teriam como referência a data de 1988, que é justamente a data da promulgação da nossa Constituição. Então, qual era a ideia? Terras ocupadas até ali, elas poderiam ser alvo de demarcação. O que foi ocupado pelos indígenas depois dessa data, aí não. Aí você teria uma regra diferente. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Não vale isso. Para o caso da posse de terra por indígenas, os nossos povos originários, não vale esta regra. Sim, poderia haver demarcação por áreas, espaços ocupados pelos indígenas depois da data de 88. É disso que a gente está falando. Agora, resta uma questão a resolver. Uma questão, aliás, muito importante e extremamente cara para o agro, para os ruralistas. Tá bem, então vai haver essa demarcação, mas como vai se proceder a indenização? Então, tem um proprietário de terra e aí existe uma decisão, então, por parte do poder público que aquela terra vai passar a ser, então, de posse dos indígenas. Como fica a questão da indenização? Há algumas teses que estão, nesse momento, sendo debatidas no Supremo Tribunal Federal, que já foram externadas pelos ministros. E aí, eu e Thaís Arbex, nossa analista, que entra logo mais tarde, mas está sempre apurando, fomos tentar entender como é que estavam essas conversas e esse entendimento lá no Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, Elisa, para a gente entender, existe uma tese que os ruralistas veem com bons olhos, porque ela prevê a indenização prévia, ou seja, essa terra só passa para os indígenas a partir do momento em que a indenização ao antigo proprietário já está definida e o pagamento feito. Essa posição foi defendida pelo ministro Alexandre de Moraes e a bancada do agro fala, opa, esse aqui é o melhor caminho que a gente quer, porque ela garante uma indenização célere. Qual é o outro caminho que foi externado pelo ministro Cristiano Zanin? Olha, a gente tem dois processos que correm simultaneamente, então a definição de que a terra é indígena e o processo de pagamento corre em paralelo, mas não está necessariamente uma coisa condicionada ao início da outra. E mais, na tese de Zanin, é preciso que haja um rateio. Então, não é só a União, o governo federal, que tem que arcar com essa indenização. Isso também pode ficar a cargo de estados e municípios, a depender de quem tomou a decisão pela demarcação. O governo quer essa tese. É a mesma tese defendida pela Advocacia Geral da União nesse caso. Então, tem esse trabalho no bastidor de cada um puxando para um lado. Nesse momento, ruralistas e o próprio governo atuando. Isso, inclusive, ministros do governo Lula entraram nos bastidores nos últimos dias. Thaís Arbex apurou isso. Eu também colhi essa informação, tentando trazer os ministros para convergir para a tese de Zanin. Mas, o que eles nos indicam, Elisa? De que eles estão querendo que saia ali uma tese de consenso sobre a indenização, mas não descarta que veja que tem algum tipo de pagamento prévio. Isso tudo é importante, a gente vai ficar muito atento ao desenrolar desse julgamento hoje, mas isso é muito importante porque a gente sabe que o Supremo está no holofote nessa questão e o Congresso está indignado porque entende que o Supremo está avançando, né, Elisa, sobre algo que caberia a eles decidir.